Olá pessoal, tudo bem? Sou o Matheus Peçanha, diretor da certificação Lixo Zero, e a gente fez esse momento aqui da Semana da Certificação porque temos visto muitas dúvidas e elas têm sido corriqueiras, por isso decidimos gravar esse vídeo para que essas dúvidas sejam esclarecidas e acreditamos que tanto nos e-mails quanto nos nossos canais de conversa com o público tenha aparecido e talvez seja interessante para todo mundo. E eu acredito que vai ser interessante para você também. Bom, elas são bem simples, são poucas por enquanto, né? Até pelo tempo da certificação, mas são bem pontuais e são bem importantes, tanto para entender o que é certificação, quem pode certificar, o que vale, o que não vale, e questões em termos também da nossa estrutura da certificação e de como que se dá esse processo. Eu vou começar e espero que seja interessante para todo mundo. Bom, primeira questão, quem pode se certificar? Todos empreendimentos, eventos, empresas, indústrias que tiverem uma localização, tiverem um endereço, podem se certificar. Quem gera resíduos pode se certificar. Já é uma dúvida que tem aparecido por conta do momento que estamos vivendo, então muitas empresas estão em home office. Nesse caso, a gente não consegue certificar. A empresa precisa ter um endereço e precisa ter geração de resíduos nesse endereço. Outro ponto que tem se apresentado bastante também é a questão de produtos. A certificação Lixo Zero não é para produtos, ela é para um local, um site. Então, a gente não tem como, por exemplo, uma marca dizer a marca é Lixo Zero. Até eventualmente podemos ir para isso, mas com diversas questões que são diferentes das atuais da certificação Lixo Zero. Teria que acrescentar alguns pontos. Então, pode ser que o escritório da empresa, a área administrativa da empresa seja, que o centro logístico da empresa pode ser Lixo Zero, a indústria que pode ser Lixo Zero, mas a gente está falando aqui de locais, centro logístico, área administrativa, indústria. Então, seria uma indústria Lixo Zero, um escritório Lixo Zero, um centro de logística Lixo Zero, dessa forma. Então, são locais que podem se certificar. Atualmente, sim, temos um alcance grande. Infelizmente, alguns dos estabelecimentos e até atividades, por leis, eles têm que enviar alguns materiais para aterro industrial ou mesmo coprocessamento, e por isso esses, como não são contados para desvio, acabam sendo prejudicados para receber a certificação, mas depois a gente vai falar um pouco sobre outras possibilidades. Pergunta 2. Quais são os tipos de resíduos? Né, um pouquinho sobre o que eu acabei de falar, temos qualquer tipo de resíduo podem ser considerados. O mais importante daqui é o quanto que isso foi desviado de aterro ou de um processo térmico. Então, temos uma taxa de desvio, que pode ser tanto do aterro quanto de desvio, quanto de processos que envolvam queima, como coprocessamento, incineração, waste to energy, entre outros. Não são considerados, mas qualquer tipo de resíduo hospitalar, de construção civil, domiciliares, comerciais, qualquer tipo de resíduo podem ser considerados para certificação. Todo resíduo que é gerado dentro de um estabelecimento. Qual a porcentagem de desvio de aterro ou de processos térmicos que uma empresa precisa para obter a certificação Lixo Zero? É importante um entendimento sobre o que é Lixo Zero para a Zero Waste International Alliance, que é quem acredita a certificação no Brasil. A Zero Waste International Alliance tem uma carta com 10 princípios. Um deles fala sobre que somente é lixo zero, considerado lixo zero, estabelecimentos ou eventos ou indústrias
que tenham um desvio, uma taxa de desvio maior que 90%. Por isso, para considerarmos lixo zero, que é a respeito da certificação lixo zero, tem que ter uma taxa de desvio de 90% ou mais. Pergunta 4, que tem muito a ver com a pergunta 3. Quais são os outros tipos de certificados, então? Porque muitos empreendimentos, muitas empresas não vão chegar nesse ponto de 90% ainda, ou por questões diversas, né? Mas que seja o objetivo de todas. Mas para isso nós temos dois produtos que podem ser compatíveis. O primeiro é o compromisso com o lixo zero, onde a empresa que ainda está começando a sua jornada, que ainda não tem nem gestão de resíduos, não tem uma contagem de quantos resíduos são gerados, de quanto que vai para aterro, quanto que vai para outros, para reciclagem, compostagem, ele pode assumir um termo de compromisso. E esse compromisso, né, a gente envia, ele também é emparedado e é uma das formas de começar esse movimento dentro dos estabelecimentos. O segundo, que é o que hoje tem tido essa procura por conta de alguns resíduos que não podem ser desviados, né, de aterro, e que é o selo Rumo ao Lixo Zero. O selo Rumo ao Lixo Zero é um selo que tem o mesmo processo da certificação com a auditoria interna, porém, a taxa de desvio fica entre 50% e 90%. Então, mais que 50% e menos que 90%. O selo Rumo ao Lixo Zero, ele funciona com todos os padrões e critérios da certificação Lixo Zero, né, do programa de certificação, porém com uma taxa de desvio menor. Então, são esses duas outras possibilidades que temos dentro do programa de certificação. Então, qual é a diferença dos processos e preços entre os tipos? O compromisso ele tem um valor único, que varia, que não tem variação. Uma empresa quer iniciar o seu processo, ainda não tem gestão, não tem controle, começa com um compromisso. O certificado e o selo Rumo ao Lixo Zero, ele não tem variação de valor por conta de ser um processo exatamente igual. Nós vamos precisar contratar um auditor, nós vamos precisar fazer a revisão, né, dos relatórios internamente. Então, todas as coisas são iguais, inclusive o modelo de relatório são iguais, tanto para o consultor ou para a empresa que envia, né, para nós o pedido de certificação de selo, e quanto também o de auditoria. Então, os valores são os mesmos. Essa pergunta a gente tem lidado muito principalmente com indústria. Alguns dos resíduos, eles são enviados para coprocessamento. E a gente não, tanto o coprocessamento quanto aterros industriais, não discordamos que seja, primeiro, ambientalmente correto e também de acordo com a lei, porque para alguns resíduos é necessário, pela lei, fazer esse encaminhamento, porque por serem resíduos perigosos ou por serem resíduos que não têm como fazer a reciclagem, eles são enviados para esses meios. Por isso, tem criado essa dúvida, né? E, então é importante. Nos Estados Unidos, né, o nome, aqui no Brasil, a gente adotou o nome taxa de desvio de aterro. Nos Estados Unidos, eles chamam de diversity, que seria diversão, de desvio, né? Então, a taxa de desvio seria. Então, tanto coprocessamento quanto qualquer outro processo que envolva altas temperaturas, isso também está na Carta dos 10 Princípios da ZILA, da Zero International Alliance, que fala que qualquer processo assim com temperaturas elevadas não são considerados como desvio. Então, não, coprocessamento não vale como porcentagem de desvio de aterro ou desvio, né? Uma empresa sempre precisa de um consultor para aplicar a certificação lixo zero? Não. Na própria semana da certificação, a gente tem duas empresas, que são o Salão de Beleza na Bahia
e a Casa Origem, o restaurante, cujo os consultores foram eles mesmos, pessoas de dentro da empresa, que fizeram, os próprios donos, no caso, fizeram todo o processo de melhoramento, todo o processo de aplicação dos princípios do lixo zero e também depois preencheram um relatório de certificação e aplicaram. Então, nesse caso, não tiveram necessidade. Claro que por muitas vezes, né, a gente tem uma dinâmica muito grande das indústrias, das empresas, e a maioria dos casos realizou a certificação através de um consultor. Inclusive, temos consultores especializados dentro do Instituto Lixo Zero, que são formados pela Academia Lixo Zero, e eles podem auxiliar vocês, mas não tem a necessidade de ter um consultor. Pergunta 8, e a última pergunta: como funciona a auditoria e quem vai auditar? A auditoria é um processo padrão de auditoria, onde temos um escopo para isso, que vocês podem encontrar no site da certificação. Temos um checklist do auditor, que também é disponibilizado para todos, para entender melhor quais são os pontos que ele vai abordar. Começamos com a chamada disso, a partir do momento que é aplicada a certificação, nós fazemos essa junção do auditor com o consultor ou com o responsável pela empresa. Para ficar claro também, o preço da auditoria está dentro do preço da certificação, da compra da certificação, então não são dois valores separados, é um valor só, e o Instituto se responsabiliza pelo pagamento do auditor. O auditor, então, ele vai fazer esse processo de fazer análise dos relatórios, depois uma conversa com os responsáveis pela gestão de resíduos e pela empresa, depois uma auditoria em loco, onde ele vai verificar o que está escrito nos relatórios e vai fazer perguntas e tal, vai ter o contato com funcionários e depois vai fazer um relatório de auditoria. Esse auditor, ele já é formado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Nós tivemos uma preparação de auditores, né, pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Hoje temos aproximadamente 200 auditores em todo o Brasil e que atualmente estão atendendo a demanda que temos da certificação. Bom, era isso, pessoal. Eu acho que são algumas dúvidas que são bem corriqueiras e espero que tenha ajudado. Caso você tenha outras dúvidas, outros questionamentos, você pode entrar em contato conosco pelo site ou pelo e-mail, que é a certificacal@ilzb.org. Valeu, pessoal.